a ideia é a gente conversar um pouco como é que a Suécia, um país de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, 422 quilômetros quadrados, para ser mais preciso, 964 quilômetros quadrados, com um IDH altíssimo, 0,885, faz parte dos países da Escandinávia. É desse país que a gente vai tratar daqui a pouquinho na nossa live hoje. Vamos ver aqui, o cônsul já disse que entrou, vou ver se ele já está aqui, vamos lá. Não estou vendo ele ainda, vamos ver. Se ele... opa, está aqui, ó. Está aqui já comigo. Boa tarde. Boa tarde, Renato Pacheco Neto. Deputado Paulo, boa tarde. Obrigado, um prazer recebê-lo aqui nessa conversa hoje, segunda-feira, 4 de maio. Paulo, muito obrigado pelo convite. Para nós aqui do Consulado Geral da Suécia em São Paulo, uma honra muito grande estar podendo participar hoje da sua live aqui ao vivo. Enfim, obrigado em nome do consulado e estamos aqui à sua disposição. Bom, primeira curiosidade, eu preciso começar por aí. O cônsul da Suécia fala português e é brasileiro. E eu sei que você foi nomeado em 2012 pelo rei Carl XVI Gustaf, é assim que pronuncia, cônsul-geral da Suécia. Como é que um brasileiro, um advogado, foi nomeado cônsul? Você podia explicar para a gente? Posso sim, Paulo. Até uma pergunta muito interessante que eu mesmo me fiz na ocasião, quando me veio o convite também de uma forma que me surpreendeu, porque eu não sou diplomata de carreira, eu, como você bem mencionou, sou advogado, e recebi esse convite de uma forma muito surpreendido, mas também honrosa, porque eu sou o primeiro cônsul-geral da Suécia em São Paulo que não sou sueco, que sou brasileiro, né? Mas a resposta à sua pergunta tem duas explicações. Primeiro, porque, embora não seja sueco, durante muitos anos da minha atividade profissional, eu me dediquei a um trabalho próximo a empresas suecas, a instituições suecas, como a Câmara de Comércio e Indústria aqui no Brasil, da qual eu fui diretor jurídico por quase 15 anos também, e atuei bastante, quer dizer, nessa relação econômica Brasil-Suécia com empresas que investem aqui, e tive a oportunidade de estudar na Suécia também, né? Então, eu fiz uma parte da minha pós-graduação na Escola de Economia de Estocolmo, e lá eu pude também desenvolver a língua e, enfim, me familiarizar mais com a cultura sueca, de modo que quando eu assumi o consulado, eu me senti também bastante preparado para essa função. Lembrando também que a nossa rainha também é brasileira, né? Então eu não sou o primeiro brasileiro, ou pessoa brasileira numa função pública na Suécia. Eu já sou pelo menos o segundo. Tem uma boa precedente que é a rainha, né, Paulo? É verdade. Bom, mas queria te agradecer, e a ideia era a gente conversar um pouco como é que a Suécia vem enfrentando a pandemia, os desafios, e assim, para a gente poder localizar um pouco, a gente está falando de um país de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, um pouco menor que a cidade de São Paulo do ponto de vista de habitantes, de um país que tem uma área de 449 quilômetros quadrados, que tem um índice de desenvolvimento humano elevado, a gente está falando de um índice muito alto, um país que está localizado ali junto com outros países daquela região da Escandinávia. Eu li uma frase sua, se não for sua, porque hoje a gente precisa checar, você me corrija, você disse assim, ó, em um mundo sempre menor e com crescentes desafios internacionais, é fundamental proteger seus projetos de investimentos no exterior com orientação de uma equipe jurídica multicultural. Eu vou só usar uma parte da sua fala. Um mundo sempre menor e com crescentes desafios internacionais. Como é que a Suécia, um país desse tamanho, com uma população desse tamanho que a gente falou, está enfrentando essa pandemia? Como é que você faz essa leitura aqui do Brasil?
Olha, Paulo, é uma excelente pergunta. Nós, aqui no Consulado Geral da Suécia, temos trabalhado bastante a questão da crise, não só do setor da saúde, mas no setor da economia também, né? Nas relações Brasil-Suécia, até porque, como você sabe, muitas empresas suecas estão instaladas não só no Brasil, mas até na região de São Paulo, a Grande São Paulo e do estado de São Paulo de um modo geral. Ainda que haja, claro, outras empresas no Paraná, enfim, outros estados da federação, mas a grande concentração das empresas suecas está aqui na nossa região, e por isso nós temos debatido bastante esse assunto com especialistas na Suécia, né? Então, até para lembrar, eu queria agradecer a sua participação. Nós tivemos há cerca de 2, 3 semanas atrás, né, um evento, enfim, um webinar internacional onde você, como deputado estadual, representou a Assembleia Legislativa. A nossa Comissão de Relações Internacionais estava muito bem representada pela sua pessoa, e nós debatemos, enfim, com o nosso epidemiologista-chefe da Suécia, o Dr. Anders Tegnell, né? E até só para fazer uma breve notícia, nessa quinta-feira também, ele vai estar numa live do consulado também. Eu depois vou te repassar o convite, você pode distribuir entre os seus seguidores, mas nós vamos debater com ele também de novo perguntas que têm surgido, como é que a Suécia tem enfrentado a pandemia. E eu posso dizer que a Suécia, não diferentemente dos outros países, tem visto o assunto com bastante complexidade, né? Porque a Suécia, embora seja uma nação com uma tecnologia superior a alguns países, porque ela já tem uma estabilidade social muito grande, a Suécia também foi pega de surpresa. Nenhum cientista na Suécia tinha uma bola de cristal que no mês de janeiro, na China, ia surgir um vírus, que já teria surgido em dezembro. Enfim, a Suécia, com certeza, também foi pega de surpresa e tem buscado enfrentar de uma forma coerente essa crise da pandemia, lembrando que ela não é só uma crise de saúde pública, né? É uma crise também que afeta a atividade econômica das empresas, afeta os trabalhadores, afeta, enfim, o terceiro setor, afeta diferentes níveis de idade, desde os idosos até pessoas mais jovens, não discrimina sexo, religião, cor, credo. Então, a Suécia tem buscado, quer dizer, naquilo que é possível, manter um distanciamento social, né? O distanciamento social na Suécia é uma prática já, eu costumo brincar, já quase que natural ao país, porque quem conhece um pouco a cultura sueca sabe que lá nós somos de dar menos abraços, menos beijos, já existe uma certa distância entre as pessoas, né? Então, a Suécia tem sim também intensificado esse processo de distanciamento, mas talvez diferentemente de outros países, não tenha pregado um confinamento ou talvez um isolamento mais radical, né? Essa tem sido até uma questão muito divulgada na mídia, porque a Suécia tem adotado um caminho diferente. Então, essa talvez é uma primeira resposta à sua pergunta. É essa situação de estar também experimentando, enfim, um problema que é novo para a humanidade, e analisando de forma cuidadosa a evolução da doença. Essa é um pouco a nossa situação da Suécia, e o consulado está em contato muito próximo com as autoridades suecas de saúde pública, né? Como lhe disse. Renato, lendo, vi uma expressão que acho que resume um pouco o que você está falando, que é a ideia do isolamento social baseado em cidadania. Exato. Que assim, você tem lá na Suécia primeiro, isso que você falou já é natural do povo, esse distanciamento, mas o governo apelou ou fez um movimento muito mais baseado na cidadania do que em regras para oprimir, para multar, para coagir. E esse tipo de atitude é possível porque o povo entendeu Sim. que era necessário esse isolamento. Mas mesmo assim, a gente viu que o número de casos e de mortes é maior do que os outros países ali do entorno. Sim. Isso tem a ver também com essa atitude ou com desrespeito? Por exemplo, eu li que 5 bares foram fechados porque não adotaram uma postura coerente com a orientação. Vi que uma cidade universitária, o governo local usou esterco para colocar no parque para evitar aglomeração. Mesmo com essa história da cidadania, você também tem dificuldades locais. Sem dúvida, Paulo. Nós temos a seguinte visão, né? A Suécia é uma sociedade plural, onde, enfim, as pessoas
interpretam a cidadania de formas diferentes também. Mas, de um modo geral, existe um grau de conscientização muito elevado do papel do indivíduo na função social dele, ou seja, a Suécia não espera apenas que o governo faça alguma coisa pela sociedade, ao contrário, é a sociedade que tem que fazer alguma coisa por ela mesma, e a sociedade são os cidadãos. Né? De um modo geral, a Suécia também tem procurado, através dessa liberdade, propiciar as pessoas decidirem a forma de aplicar esse distanciamento, porque, olha só, como a sociedade sueca é bastante heterogênea, eu acho que é importante lembrar que a Suécia é o país per capita com maior grau de estrangeiros recebidos no país nos últimos anos, a última década principalmente. Né? Então, outros países na Escandinávia têm uma população de imigrantes menor do que a Suécia. E a Suécia, de fato, já teve um número maior até hoje do que os outros países, o que não quer dizer que os outros países não venham a ter esse número ou até maiores, porque nós sabemos que a política do isolamento, que não é praticada pela Suécia, ela consegue desacelerar a velocidade, mas ela não consegue, pelo menos ninguém comprovou isso, impedir que as pessoas adoeçam, né? Até porque o vírus não vai embora no dia 10 de maio ou dia 10 de junho, não tem data nem de chegada, nem data de saída. O vírus é uma realidade que nós temos que aprender a conviver com ela. Então, o que nós temos visto na Suécia é que se espera da sociedade, se espera dos cidadãos um bom senso em poder lidar com esse respeito às normas sociais, que não são normas impostas pelo governo, mas são normas, como você mesmo falou, sugeridas, na verdade, e recomendadas pelas autoridades públicas. E aí, claro que cada cidadão pode ver a forma de aplicar isso em prol do benefício próprio e daqueles que são próximos nas suas circunstâncias também, né? Renato, deixa eu só aproveitar aqui. Hoje na Suécia você tem escolas que estão funcionando, Sim, bares abertos, sim, restaurantes, e tem uma restrição à circulação de maiores de 70 anos, com doenças, e a exato, orientação de reduzir a circulação e o pessoal trabalhar mais em casa. exato. Apesar dos dois exemplos que eu dei, dos 5 bares, do uso de esterco e tal, para evitar o uso de uma área pública, as pessoas têm cumprido esse tipo de orientação? Há, de fato, distanciamento, evitar 50 pessoas no Sim, mesmo local? sim, Paulo, tem sim, e o que eu acho que é importante comentar, às vezes aqui no consulado, nós somos perguntados, mas como é que eu ligo a televisão e o pessoal está no bar ou na praça conversando? E a resposta que eu tenho dado é a seguinte, puxa, mas é melhor a pessoa estar conversando na praça, ao ar livre, ou no restaurante ao ar livre, porque está chegando agora essa fase da primavera, do que estar fechado num apartamento ou numa residência com outras pessoas, né? Então, o distanciamento social, ele é importante, mas tem que ser usado com bom senso também. E, naquilo que é possível, o trabalho é feito da própria residência, o home office, né? Isso, aliás, já era uma situação bastante usada no passado, porque a sociedade sueca ela é bastante tecnológica, ela é bastante virtual e tem trabalhado bastante, quer dizer, com inovação, até mesmo no 5G. Quando você pensa na Ericsson, que é uma empresa sueca, ela é uma das grandes líderes no mercado mundial da tecnologia 5G, que é permitir cada vez mais atividades na nuvem, teleatividades. Então, são situações diferentes. Você pode sim ter a sua atividade na sua residência, mas você pode ter um convívio social de uma forma distanciada, porém não isolada. São coisas diferentes, né? Deixa eu só registrar aqui, Renato, as pessoas que estão presentes, que se manifestaram aqui pelo chat, mas também que mandaram perguntas. A Cida, o Paulo Ramos, o Fábio, que é do interior do estado, a Elimar Freire, o Jefferson Duarte, que é do Sapopemba, e eu vou te fazer uma pergunta sobre periferia já já. O João Carlos Gomes, que é também do Parque São Rafael, a Raquel Dreger, que trabalha comigo, o Antônio dos Anjos, Severino Pereira, que é de São Mateus, a dona Benedita, que é lá do Sapopemba, de uma unidade de saúde, o Luiz Santos também está aqui, o Antônio Carlos Gambarini, o Milton Santos, que é de Sapopemba, o Alair Molina, que é da Penha, o José de Souza, que é de São Mateus, o Juninho, que é de Diadema, o Neuclair de Santo André, o Chicão, que dirige uma entidade de convênios na assistência e na saúde,
a Sandra Regina, a Ana, o Vanderlei Salatiel, que é lá de São Bernardo, deixou uma pergunta aqui, que a gente já tratou, o que acha da postura do presidente do Parlamento da Suécia de não endurecer nas regras de isolamento social, a gente já falou. A Olívia está dando boa noite, o Alex, o José Fernando Sala, que está lá em Paris, não é em Paris, fica lá perto de Votuporanga e Fernandópolis. O Alex, a Raquel coloca uma questão aqui que eu vou explorar com você. No Brasil, a desigualdade social é muito maior que a Suécia, a gente já falou, e a pandemia, ela atinge todo mundo, mas os mais pobres, os mais vulneráveis são os mais atingidos. Como é que você olha, você que é cônsul da Suécia, olha essa questão da vulnerabilidade, e não só no Brasil, a gente está vendo a América Latina, a gente está vendo outros países que também estão enfrentando essa situação. E, por fim, o Daniel, Renato, essa condição em que o cidadão sueco tem introjetado esses valores de uma cidadania responsável deve ter, obviamente, na base um amplo trabalho de conscientização cidadã, via educação, não é isso? Então, te deixar essas duas questões para a gente continuar a nossa conversa. Bom, primeiro, obrigado às perguntas dos seus ouvintes, né? Eu acho muito interessantes esses questionamentos e as respondo com prazer. De fato, Paulo, esse trabalho de conscientização social da cidadania não começou a ocorrer há 2 meses atrás por causa da Covid-19. É um trabalho que já existe há séculos na Suécia, né? E eu lembro sempre para todos aqueles que nos ouvem que a Suécia, até o começo do século XX, do século passado, era um país extremamente pobre, até porque a Suécia se industrializou muito tarde. Ela se industrializou basicamente no começo do século XX, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e com a própria Primeira Guerra Mundial, porque a Suécia não participou das guerras mundiais, né? Então, com isso, ela conseguiu, talvez, melhor se organizar economicamente, enquanto outros grandes centros industriais na Europa estavam em plena guerra. Mas, de fato, quer dizer, o nível de educação na Suécia ele é muito bom, o nível de saúde é muito bom também, e a cidadania ela é exercida de forma plena. Eu tenho o costume de dizer que as pessoas esperam menos do governo, mas elas fazem mais pelo Estado, né? Até porque a Suécia tem essa tradição de ser um país quase que socialista, embora uma economia capitalista, mas com resultados sociais de primeira magnitude. Por quê? Porque existe até nas empresas suecas privadas uma consciência da governança social e da sua responsabilidade social também, né? Então, é aquela história, o objetivo do empresário não deve ser apenas ter o lucro é legítimo, mas você tem que também poder compartilhar esse lucro com os seus funcionários e proporcionar às famílias dos funcionários, aos seus vizinhos, à sua comunidade, uma condição adequada. Então, se uma empresa sueca adotasse o lockdown total, ela estaria prejudicando não só o acionista, que deixaria de comercializar o produto ou o serviço, mas com certeza todo o seu corpo de funcionários também. Então, por isso que a Suécia está numa fase de testes, como acho que o mundo inteiro está em fase de testes, né? Verificando quais soluções são as mais apropriadas, mas tentando sempre equilibrar essa variável saúde pública, que é número 1, mas também a questão o acesso ao emprego, a condição econômica das pessoas, que é outra ponta da cidadania, né? Não adianta eu querer ter um país 100% saudável ou com condições de enfrentamento da crise se eu não tenho uma funcionabilidade na estrutura econômica. E a mesma coisa, não adianta eu querer ter uma estrutura 100% funcionária econômica se eu descuidar da área de saúde. Então, o exercício da Suécia no sentido de tentar equilibrar, e a Suécia também, como todo país, faz erros, faz acertos, mas está em constante diálogo com outros parceiros. Até a razão pela qual eu aceitei aqui o seu convite, porque acho que é muito importante a Suécia não vir aqui explicar o porquê que ela está fazendo certo, até porque a Suécia, como qualquer outro, também está em tentativas de fazer o melhor possível, né? E nisso, com certeza, vai errar e vai acertar. Uma crítica que eu faço, que eu acho que é bastante procedente, você mesmo falou isso, no começo da pandemia, talvez por não ter adotado o modelo de isolamento, com certeza a terceira idade, muitos asilos sofreram com isso, né? Mas uma questão que surgiu é a seguinte também: como é que eu vou mandar, entre aspas, essas pessoas de idade mais avançada
para casa, elas já estão em casa, já estão nos asilos, então eu não tenho como mandar elas para um outro lugar, né? Então, e você isolar as pessoas totalmente também é muito difícil, porque essas pessoas em idade mais avançada têm necessidade de um contato, não só com aqueles que as auxiliam na forma dos cuidados, enfim, de necessidade maior, alimentação, remédios. As pessoas não podem ficar sozinhas, isoladas, até para evitar outros tipos de problema, como depressão, como doenças psicológicas. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que tratar cada caso de uma forma diferente, mas visualizando as circunstâncias do país também, né? Tá. Deixa eu aproveitar, você falou de dois aspectos, você falou que a pandemia tem a questão da saúde, tem a questão da economia, e eu queria colocar um terceiro aspecto das coisas que eu tenho lido, que é essa questão da geopolítica. Na saúde, eu imagino que a Suécia tenha uma rede que dá conta dos problemas apresentados, mas eu vi uma matéria que diz que só teria 20% de leitos livres, UTIs e hospitais, recentemente. Não sei se isso é verdade ou não. E a outra coisa é com relação à economia. Você falou das empresas que tem aqui, vou aproveitar, tem uma que a gente ficou de visitar, que está lá perto de Araraquara, né, que é a Embraer, onde tem vários trabalhadores que são suecos. Infelizmente a gente não teve tempo, mas nós vamos fazer a visita, o prefeito lá vai nos receber, o Edinho. Com certeza. Como é que a economia tem funcionado para fora? Por exemplo, as empresas que estão aqui, como é que você tem acompanhado isso? E a questão da geopolítica. Você iniciou a conversa, quando eu perguntei sobre a situação da Suécia, que a Suécia, como a Europa, também não estavam preparadas ou não esperavam que pudesse ser uma coisa tão grave como está sendo. Li uma matéria no domingo da Folha, talvez você tenha lido, dizendo que a Europa estava preocupada com os problemas dos imigrantes, das eleições, mas não com a pandemia, e foi pega de surpresa. Na economia, qual é a situação? Na geopolítica, essa disputa entre Estados Unidos e China, que coloca a Europa no meio, como é que você enxerga isso? Olha, Paulo, a União Europeia digamos assim, o time em que a Suécia joga, né? A Suécia não adota o euro, assim como outros países, a Dinamarca também não adota, bom, e a Noruega também não, porque ela nem faz parte da União Europeia. O único país nórdico que adota o euro é a Finlândia, né? Mas, apesar de não usar uma moeda comum europeia, o euro, a Suécia é, sim, um membro muito forte dentro dos escandinavos da União Europeia, e como todo o resto da União Europeia, ela tem observado essa disputa comercial que já precedia a pandemia entre a China e os Estados Unidos, né? Eu acho que nós voltamos aí talvez a 10, 15, 20 anos atrás, a Alemanha ainda era o país mais exportador do mundo, né? E eu até me lembro da sua experiência aí, você que morou, estudou um pouco na Alemanha, sabe que isso deixou de ser verdade quando a China passou a ser o maior exportador do mundo. E, claro, isso também começou, de uma certa forma, a colocar os americanos num desafio maior de como conseguir manter essa hegemonia, não só econômica, mas de tecnologia e também na área da saúde, né? Então, o fato de a China ter talvez sido o primeiro país que sofreu a pandemia e por ter um regime de governo um pouco mais severo, talvez impondo posturas de confinamento, eles tiveram mais êxito do que as democracias europeias, principalmente onde surgiram os valores que nós praticamos da Revolução Francesa, da liberdade, de locomoção, de vir. Então, quer dizer, nesse sentido, a Suécia, que também tem na sua própria ordem constitucional valores de liberdade de locomoção, tiveram que se adaptar, não impedindo os cidadãos de irem e virem, mas acreditando que eles pudessem, enfim, colocar em prática essa consciência social de pensar não só em si, mas pensar na coletividade. E, de um modo geral, eu acho que é um pouco cedo para nós podermos avaliar, até porque está tudo em andamento, até por esse motivo, na quinta-feira, o consulado terá essa live aqui com o epidemiologista-chefe, de novo, o Dr. Tegnell, para nós verificarmos, das últimas 2, 3 semanas, como é que está hoje a situação na Suécia, que todos os dias as situações mudam. Agora, com relação aos números de UTIs disponíveis, eu posso dizer sim que procede. É claro que nós temos cidades com perfis diferentes, né? Você sabe que Estocolmo, que é a nossa capital, que é a maior cidade da Suécia, Estocolmo
a cidade em si não tem nem 1 milhão de pessoas, são 900 mil habitantes, e a Grande Estocolmo talvez chegue aí no total de praticamente 1,5 milhão de pessoas, e a Suécia inteira, se tiver 5, 6 cidades com mais de 100 mil pessoas, já é muito. Então, é uma população com uma densidade populacional muito mais esparsa, não existe, enfim, tantas cidades com aglomeração como é o caso aqui da cidade de São Paulo e cidades grandes do estado de São Paulo também, né? Mas, sem dúvida, quer dizer, até o presente momento, apesar de nós termos aí praticamente mais de 27 mil casos, né? O sistema de saúde tem dado conta, sim, e não entrou em colapso. Nós acreditamos que, por exemplo, na cidade de Estocolmo, que é a maior cidade, é a nossa capital, talvez nós já tenhamos tido aí 30% da população que, de alguma forma, tenha tido contato com o vírus, né? E então, se você considera que praticamente o nível de imunidade relativa está em torno de 70%, nos próximos dias nós devemos chegar à metade da população para alcançar esse nível de imunidade, até porque aí entra aquela questão que nós comentamos. Será que, se você fechar tudo e mandar todo mundo ficar em casa, quanto tempo se aguenta? Se aguenta 1 mês, 2, 3, 4, 6? Ninguém sabe isso, né? Então nós preferimos também, quer dizer, fazer essa verificação acompanhando para e passo a questão econômica e a questão da saúde pública. Perfeito. Deixa eu só rodar aqui de novo, ó. O Newton Ferreira está dando boa noite para você. O Daniel pergunta o seguinte: como os suecos veem hoje os falsos valores do individualismo e da competição, da ideologia liberal? A dona Benê, que é lá do Sapopemba, está brava com o presidente Bolsonaro. Gostaria de saber do Renato o que ele achou de ontem. Não vamos entrar nessa discussão porque cada país tem o seu governo, né? A Anne Vaz está aqui, Alves Ferreira, o Marcos Machado também está aqui, dizendo que é muito interessante saber como é que vocês estão atuando, ver uma visão diferente nesse momento. O João Batista, parabéns, um debate interessante, tendo cultura comportamental muito diferente da nossa. O João Batista é de Presidente Prudente, já lá no fundão do Estado. O Alves Ferreira, eu queria saber uma coisa: a nação brasileira está cansada do Bolsonaro. Bom, depois a gente fala disso. Estão desmoralizados. Os caras estão bravos aqui. Mas eu queria te colocar uma questão que a Raquel levanta. Se você pudesse falar um pouco para a gente como é que funciona o sistema de saúde da Suécia. Tem universalidade? A gente aqui conhece o SUS, que é o Sistema Sim. Único de Saúde. Lá na Suécia também tem um SUS? Sim. O Alves também está aqui falando mal do Bolsonaro. O Laércio está dando parabéns. O Newton Ferreira Dourado, que pensar de um presidente que expõe a própria filha, não vamos falar disso. João Carlos Gomes, a Suécia é um país predominantemente católico. Não, cristão. Não, cristão. Catolicismo é 1,9%. Você viu que eu fiz a lição de casa, hein? Estou vendo, como a igreja está reagindo nesse momento de crise em seu país? Aqui a Igreja Católica trabalha com a solidariedade, mas já começa a flertar com o risco de abrir seus templos para a visitação de fiéis, com o argumento de dar aos católicos um espaço de conforto e oração. O Ivo Batista também está aqui, o Pedro Vieira e o Admir Sorriso da Vila Prudente. Bom, deixar essas duas para você aí, qual é a sua avaliação? Tá certo. Bom, primeiro eu agradeço pelas perguntas que vêm do interior do estado. Acho que é muito importante não só falar da capital, mas ter esse intercâmbio com outras pessoas, cidadãos do estado de São Paulo. Olha, a Suécia é um estado laico, então ele não assume nenhuma postura religiosa. Pelo contrário, há uma bastante diferença entre o que é igreja e o que é estado. Mas, de um modo geral, também a nossa igreja luterana, né, ela tem uma atividade que é independente do estado, mas respeita, claro, as normas governamentais e a própria questão da conscientização também, né? Nesse sentido, o que eu costumo sempre dizer é que a Suécia é um dos países no mundo que tem um dos maiores níveis de taxação. Os impostos são caríssimos, né? Mas, em compensação, você tem acesso a uma rede de saúde pública de excelente nível, né? É claro que nenhum país do mundo, também não é o caso da Suécia, nós não nos preparamos para uma pandemia nessa proporção que os números vêm nos mostrando cada vez mais proporções que eram impensáveis antigamente. Mas, felizmente, até o dia de hoje, até em função à saúde, acho que não é só
o tratamento do paciente quando chega ao hospital. Mas a saúde já começa desde o momento que você veio ao mundo, né, Paulo? Tomando as vacinas, frequentando, enfim, um ambiente sadio, tendo acesso a uma boa alimentação. Então, a saúde de uma pessoa de 50 anos ou de 60 anos é o resultado de um processo educativo, de um processo social e também de saúde que ela percorreu ao longo de décadas, né? Então, felizmente, nós temos sim esse acesso bastante amplo na Suécia e, como eu disse, ainda não é um caso de superlotação, embora, claro, os números tenham crescido, né? Mas também eu acho importante dizer que a Suécia tem cidades muito pequenas, são apenas, já disse e repito, meia dúzia de cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Falar isso aqui no estado de São Paulo, cuja população são 4 Suécias e meia, praticamente até um pouco difícil de ser compreendido, né? Mas nós temos sim essa possibilidade de atender as pessoas que nos procuram, né? E também, quer dizer, como já foi dito, incentivar que as pessoas procurem manter esse distanciamento, até porque a melhor arma agora no ataque da pandemia não é o remédio ou a internação, mas é você ter um distanciamento social, não é um isolamento, um distanciamento saudável e consciente. Muito bem, Renato. Duas questões aqui. Eu queria te colocar uma última para a gente caminhar aí para os nossos as considerações daqui a pouco. O Alex, que é lá da Zona Sul, lá do M-Boi Mirim, ele diz assim, ó, como a Suécia lida com os estrangeiros durante a pandemia? Eu queria engatar uma outra. A Europa tem acompanhado o surgimento de governos de extrema direita. Como é que você também avalia esse movimento novo que vem a partir de eleições democráticas, mas que tem feito com que autocratas se elejam e que acabam tentando cooptar o Estado? Não estou falando do Brasil, estou falando da Europa, do que você já conhece na Itália, na Hungria e assim por diante. O Daniel está falando aqui, ó, Swedenborg, não sei se é assim que eu leio. É um importante místico sueco protestante, algo raro, ele brinca. E o Alair Molina, sobre os altos níveis de taxação, pode ser um mecanismo de reduzir as disparidades sociais, mas surpreendeu-me o fato de que há cobrança de impostos para que moradores em situação de rua possam esmolar. Não entendi bem, Alair, não sei se o Renato entendeu, mas foi o que eu li aqui. Bom, vamos passar para o Renato e depois a gente volta para as últimas aqui. Tá certo, Paulo. Olha, eu posso até comentar essa questão no âmbito melhor da Suécia, que é onde eu conheço mais, evidentemente, né? Na Suécia também, nós tivemos nas eleições de 2018 uma ascensão muito grande da extrema-direita, né? Até pela primeira vez, enfim, na história da Suécia, nós ficamos por alguns meses sem governo e o atual governo, enfim, que é liderado pelo Partido Social Democrata, numa coalizão com partidos de centro-direita não é extrema-direita, né? Logrou esse resultado para justamente impedir que um partido considerado de extrema-direita, né, chegasse ao poder. Então, essa questão dos extremismos também acontece na Suécia, e eu acho que se nós considerarmos que alguns entendem que os suecos democratas, né, como é o nome do partido, né, são um partido mais radical, eles são a terceira força hoje no parlamento sueco. Então, não é nada pequeno também, até por esse motivo que houve o redesenho de uma coalizão, enfim, a partir do governo formado em 2019, né? Mas eu acho que, assim, de fato, esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito mais híbrido, né? Muito mais comunicável, e por isso que as pessoas também têm buscado outras alternativas, né? Agora, a Suécia tem uma tradição social-democrata muito grande. Durante várias décadas, nós tivemos governo de esquerda. Hoje, ainda, o nosso governo, liderado por uma pessoa que tem um histórico sindical muito grande, então, claramente um partido de esquerda, e tem enfrentado a questão da pandemia, de novo, com valores que não são apenas da saúde pública, mas valores sociais que são importantes para a funcionabilidade do sistema também, né? Com relação às outras duas perguntas, o Swedenborg eu vou passar, porque seria acho que um outro foco agora, eu posso depois responder por escrito aqui para o seu ouvinte, mas com relação a esse direito de esmolar, eu tenho a impressão que talvez o seu
ouvinte pergunta é como é que se faz o registro das pessoas que estão procurando alguma atividade, mas, de fato, a Suécia recebeu, nos últimos anos, depois dessa abertura das portas na Europa, né, um número muito grande de cidadãos de países menos desenvolvidos na União Europeia que foram buscar emprego na Suécia. E claro que, como qualquer sociedade, se você não está preparado para a empregabilidade, você acaba podendo ficar à margem dessa sociedade, né? Mas, enfim, existe um movimento de integração muito grande. A Suécia é um país onde estrangeiros chegam ao governo federal. Nós já tivemos vários, e temos ainda hoje no governo da Suécia, né, uma série de suecos de origem estrangeira que foram integrados à nossa sociedade. Então, a Suécia é e continua sendo uma sociedade bastante aberta e bastante, enfim, voltada ao interesse cosmopolita e multicultural. O Alair, na realidade, agora ele melhorou aqui. Ele disse que o morador em situação de rua, eles pagam uma taxa para poder esmolar e podem ser multados se não pagarem. Eu não desconheço. Essa pergunta eu não tenho tanto detalhe para poder responder, mas o que eu acredito que seja, eu posso verificar aqui com a nossa equipe depois responder com precisão, essa questão que tudo na Suécia tem que ser, de alguma forma, registrável, né? Você não pode ficar vagando pelas ruas aí, então, com certeza, é algum tipo de registro, eventualmente com alguma taxa de fiscalização, que é cobrada para poder verificar, enfim, como é que estão essas pessoas, em que situação que elas estão, como o governo pode ajudá-las, como promover melhor a integração social delas. Isso eu posso depois voltar, enfim, a detalhar mais numa comunicação por escrito do consulado. Ok. A Selma está perguntando sobre as escolas de educação infantil e fundamental. Você já disse que elas estão funcionando. Isso, o segundo grau foi em parte interrompido, né? E as universidades também. Apenas as escolas primárias foram mantidas abertas, até por uma questão compreensível, né, Paulo? As crianças, se não forem para a escola, como é que os pais vão poder trabalhar em casa com as crianças, né? Ou aqueles que estão em funções essenciais sair de casa? A Raquel, uma última questão aqui, Renato. Sobre a pandemia ainda estar no auge no Brasil, o que nos faz acreditar que o isolamento social é fundamental para evitar sobrecarregar ainda mais o serviço de saúde no Brasil? Que perspectiva vê para o pós-pandemia no Brasil e na Suécia? Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Olha, Paulo, eu acho que a pergunta é muito boa, aliás, quer dizer, como eu falei, eu acho que o distanciamento social é muito saudável quando feito de uma forma consciente, né? O isolamento, eu vejo que a palavra isolamento ela tem uma dupla conotação. Pode ser um isolamento de um distanciamento maior, eu ficar isolado, né? Pelo menos presencialmente, embora mantenha o contato aqui virtual com você, com outras pessoas, mas eu acredito que isolados, nenhum dos países vai conseguir resolver essa crise, até porque essa crise não é uma crise do Brasil, não é uma crise da Suécia, ou da Itália ou da China, é uma crise mundial. Então, somente a partir dos esforços coletivos e não isolados é que nós vamos conseguir uma solução também não isolada, uma solução comum para todos os povos. Né? Eu acredito que na questão social, muitas vezes, você falou das periferias aqui, na Grande São Paulo, nas regiões do estado de São Paulo, às vezes até esse movimento de você ficar em casa não necessariamente contribui para um isolamento, ao contrário, contribui para uma aglomeração, né? Então, por isso que eu acho que não existe o ser contra, ou ser a favor, ser certo ou ser errado. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado de uma forma saudável. Agora, eu acredito que o futuro vai estar nesse distanciamento consciente, até porque eu acho que é incabível, até se nós olharmos para a primeira economia do mundo, ainda, né, que são os Estados Unidos, você vê que em 2 meses aí tiveram já 25 milhões de desempregados, né? Ou seja, 2 vezes e meia a população sueca. Então, quer dizer, quanto tempo um outro país que não fosse a primeira economia do mundo aguentaria num quadro de isolamento? Provavelmente muito menos de 3, 4 meses, porque são um país com uma fragilidade social e econômica maior. Então, por isso que eu quero crer que o futuro vai estar numa combinação desse distanciamento social com uma forma analítica, enfim, com testes, com monitoramento, com acesso, enfim, ao tratamento, mas de modo a não, talvez, que só privilegiar um lado da saúde, ou ao contrário, só o lado econômico, mas ter esse equilíbrio entre os dois. Um não exclui o outro, e um é condição para o outro poder existir também.
Renato, queria te agradecer muito. Eu acho que foi uma conversa muito boa, ajudou muito aí a tirar dúvidas, as pessoas também conhecerem um pouco a experiência de vocês, de um país pequeno, desenvolvido, que começou já tarde, mas que avançou muito, que tem muitas empresas no Brasil, no estado de São Paulo, no interior, e que a gente precisa fortalecer essa parceria. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho cobrado na Assembleia a instalação da Comissão de Relações Internacionais. Eu acho que mesmo com essa situação a gente pode realizar várias Sim, conversas. Essa, por exemplo, a gente poderia fazer numa reunião da comissão, sem dúvida. trazer experiências novas. Então, eu queria te agradecer muito a sua disposição, agradecer a Suécia por possibilitar que você pudesse estar aqui com a gente e dizer que nós vamos continuar juntos por muito tempo. Com certeza, Paulo. Da minha parte também eu queria agradecer e parabenizar você e a sua equipe aí na Assembleia Legislativa pela iniciativa. Eu acho que esse diálogo é muito importante e, como eu disse no começo e repito, o nosso papel aqui é de um intercâmbio, né? A Suécia não está aqui para ensinar nada para ninguém, a Suécia está aqui para trocar experiências e o Brasil é um parceiro muito importante da Suécia e, com certeza, você é um deputado que já teve essa iniciativa de vir aqui ao consulado algumas vezes. Nós estivemos na Assembleia, enfim, participamos de aquela situação que foi um debate inaugural, até com o próprio secretário de Relações Internacionais do Estado de São Paulo teve presente também, Júlio Serson, e eu acredito muito nesse trabalho de troca de experiências e pode contar com o consulado e torcendo para que logo mais nos seja possível a visita à sua terra, Araraquara, para honrar o convite que você nos fez aqui pessoalmente no consulado da Suécia, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, queria te agradecer. Um grande abraço de longe, mas estamos juntos. Obrigado, Paulo. Uma boa noite a você, a todos os seus colegas e a todos os seus ouvintes também. Obrigado e até mais. Renato, muito obrigado.